totalmente você. Eu acho que tem um pouco mal. Você vai ficar lá atrás? Vou pegando aqui para é só sentar mesmo. Só sentar e Já tá play já? já tá, tá dando certo? E aí, tô enquadrado? Espero que sim. Salve, salve, boa tarde, amigos, irmãos internautas. Hoje, 12 de setembro, agora são 14h13, 3 minutinhos de atraso em função de bug técnico que sempre acontece quando a gente vai lançar uma live mais polêmica. E eu já agradeço a presença de todos, muito obrigado por estar nos acompanhando nesse momento. E o objetivo dessa live hoje é falar sobre um assunto sempre muito nevrálgico, sempre cheio de milindre, com muita dificuldade em dialogar sobre ele, que é a questão do candomblé, o sacrifício de animais, a relação, se há alguma relação com Umbanda nesse sentido. E a motivação maior de vir e sentar aqui e falar sobre isso surge a partir da publicação em nosso blog, texto da Júlia Pereira, que falou sobre o rito de iniciação e o sacrifício de animais no candomblé. Saiu neste sábado, está lá no nosso blog, você pode acessar depois da live, quem não viu ainda o texto, e ler. O fato é que muita gente leu, a gente teve mais de 1.500 leitores no final de semana lendo esse artigo, e causou um burburinho. E como eu respeito demais a nossa comunidade Umbanda EAD, os mais de 35 mil alunos que fazem parte dessa nossa estrutura, muitos entraram em contato, mandaram e-mail diretamente para mim, entrou no inbox do Umbanda EAD, mandou no comments do blog, enfim. Muitos ficaram indignados, perguntando sobre o que está acontecendo. Umbanda EAD é a favor do sacrifício animal? Umbanda tem sacrifício animal? Não acredito, vocês agora falando de sacrifício animal, eu que gosto tanto de vocês agora não gosto mais? Então, a gente fica pensando, né? Por que será que não houve uma interpretação de texto ideal? Nós estamos aqui falando sobre candomblé e falando sobre uma cultura diferente da nossa. Esse é o ponto de partida. Então quero deixar bem claro, eu sou sacerdote de Umbanda, eu sou umbandista, a plataforma de ensino, a primeira plataforma de ensino online da história da Umbanda é Umbanda EAD, essa que você está aqui agora conectado nessa fanpage. O nosso tema é Umbanda, né? A nossa matriz é Umbanda. No entanto, uma outra pergunta que não quer calar, que era a discussão da live. Na semana passada nós queríamos fazer uma live e acabou não acontecendo e combinou tudo nisso. O objetivo primeiro, antes de uma nova live, era falar sobre umbandistas têm que entender o candomblé? Um umbandista precisa estudar o candomblé? Essa pergunta é sempre muito presente nos terreiros, nas comunidades umbandistas e etc. E o curso sobre candomblé, então deixa eu dizer de novo, porque a gente precisa interpretar bem as palavrinhas do seu... Inclusive a Patrícia Globo está dando um salve. A Patrícia Globo está aqui agora, ao vivo, nos acompanhando. Ela é a tutora do curso Candomblé, é a nossa fonte mais respeitável sobre o Candomblé, que está conosco desde fevereiro deste ano, e ela é professora, doutora, e
EQED. Então, ela é quem vive o candomblé. Ela é a pessoa mais adequada, a pessoa mais recomendada para falar do candomblé e ensinar sobre a cultura do candomblé. Então, o curso candomblé é um curso sobre candomblé e não de candomblé. Isso muda completamente. Se o anúncio fosse curso de candomblé, poderiam jogar pedra. Mas o curso é sobre candomblé, no ambiente de Umbanda. E por que isso? O curso é para candomblecista? Não. O curso não é para quem vive o candomblé. O curso é justamente para quem não tem conhecimento sobre o candomblé, tem interesse no assunto, quer ter acesso a esse conhecimento, a cultura de candomblé, num ambiente seguro, como é a Umbanda EAD, respeitado pela comunidade umbandista. Então, por isso, depois de tantos pedirem isso, é que nós chegamos à conclusão de fazer um curso. E quem seria essa pessoa? E por indicação do nosso tutor, nosso mestre Alexandre Comino, que foi aluno dela, da Patrícia Globo, na faculdade dele, no bacharel dele de Ciências das Religiões na Faculdade Claretiano. Então ele recomendou, falou: Rodrigo, eu recomendo fortemente a minha professora, a Patrícia Globo. Então ter a professora Patrícia aqui conosco é uma satisfação muito grande, porque é alguém que vive o candomblé é a sua fé, a sua religião, ela vive aquilo e pesquisa, estuda e defende isso academicamente. Então, nós não somos levianos, nós temos muita responsabilidade no que estamos fazendo. Então, é preciso que você que está aqui agora me escutando consiga separar o joio do trigo, como foi o objeto do meu e-mail hoje. O joio parece muito trigo, mas não significa que por parecer ele seja o trigo. Então, o candomblé e a Umbanda se parecem, mas são completamente distintos. A Igreja Católica e a Igreja Protestante se parecem, mas são muito distintos e é preciso respeitar. E você só respeita quando você entende qual é as diferenças mais profundas entre a cristã protestante da católica. Você precisa estudar. Se não for vivenciar, você precisa estudar para entender, e é inevitável, quando se tem conhecimento, a consolidação do respeito. E o que nós queremos hoje em dia não é tolerância, nós queremos respeito. E se nós queremos respeito daqueles que nos atacam, a gente precisa se dar o respeito. Então veja bem, eu estou fazendo toda essa apresentação para que a gente não tenha maiores discussões aqui nos comentários sem produtividade nenhuma. Então, quando eu falo, olha, vamos discutir sobre o candomblé, o sacrifício de animais e a Umbanda, a ideia é chamar para uma reflexão. O sacro ofício de animais é um ritual pertinente ao candomblé, legítimo, sagrado, sacro ofício, sagrado, e que tem todo um mistério em torno dele, tem toda uma ritualística, todo um contexto para acontecer. Não é nada, não há nenhuma relação. Deixa eu falar. Esses dias eu recebi um e-mail sobre isso. Sabe qual é o problema de falar de candomblé, Umbanda, não sei o que, sacrifício? É que assim, a Umbanda não tem sacrifício. E o duro é você ver a pessoa vai lá no candomblé e sai despachando animal morto na encruzilhada. Então entenda uma coisa. Animal morto na encruzilhada, se não foi atropelamento, se for ali configurado como um tipo de ritual, não é Umbanda, não é candomblé. Não é candomblé, não é Umbanda. Tá claro isso? É você olhar aquilo e saber, não é candomblé, não é Umbanda. Sabe por quê? Porque isso não tem nada a ver. Não se aprende isso no candomblé, não se aprende isso na Umbanda, não se promove esse tipo de ritual numa encruzilhada ou numa mata, numa cachoeira, arriar um animal em oferenda a nenhum orixá, nenhuma divindade, nenhuma entidade, nenhuma força.
porque dentro do candomblé há toda uma leitura própria sobre como deve ser e o motivo que leva ao momento de imolação animal. Então, isso é claro, é isso que ele fala, e não enquadra-se no rito de imolação animal no candomblé ir aos pontos sagrados e deixar lá qualquer tipo de animal. Então, só para ilustrar um pouco sobre a questão da cultura, precisamos entender, nós não estamos falando de Umbanda, estamos falando de candomblé. Eu estou falando baseado no que eu estudo, no que eu aprendi, principalmente com a Patrícia Globo, aqui no curso Candomblé, dentro da plataforma Umbanda EAD. Então, o sacrifício, a imolação de animal, a oferenda aos orixás com seus animais é um ritual sagrado, legítimo e que tem contexto. É isso que a gente precisa entender. A questão não é qual é a minha opinião, e esse é o ponto de partida. Qual é a sua opinião, Rodrigo? Você acha certo o sacrifício de animal? Não interessa, a minha opinião pouco importa, porque eu não sou candomblessista. A gente tem que saber a opinião sobre qualquer coisa íntima ao candomblé de quem vive e pratica o candomblé. Somente quem vive e pratica o candomblé está legitimado a opinar sobre aquilo que acontece no íntimo da sua religião. Eu estou aqui, quando eu estou aqui falando de Umbanda, eu sou umbandista, sou sacerdote de Umbanda, eu assumo que eu falo e que eu faço, e aqui eu posso dizer e apontar, não, isso eu concordo, não concordo, por isso e por aquilo, sobre questões internas da Umbanda. Aí vamos discutir Umbanda, então eu vou falar minhas opiniões, porque aí é legítimo, eu sou um líder dentro da Umbanda, eu vivo a Umbanda, eu reflito a Umbanda, eu estudo a Umbanda, eu ensino Umbanda. Quando eu me volto para outra cultura, eu tenho que ter o respeito, entende? Eu tenho que ter o meu ego resolvido, eu tenho que ter as minhas vaidades resguardadas e ter a humildade de saber, eu estou acessando outra cultura, eu estou acessando outra verdade, eu estou acessando outra forma de viver e pensar mundo, pensar ser humano, pensar Deus, pensar sociedade, e não cabe, não interessa que se dane a minha opinião, porque isso não importa, eu estou acessando uma cultura diferente da que eu vivo. O que me cabe é observação, reflexão, e não adianta eu estudar candomblé e ainda querer dizer, eu não concordo. Dá vontade de falar uma palavra, eu estou me controlando aqui, porque não interessa a sua opinião. E é isso que um umbandista precisa aprender. Se um umbandista não gosta, quando alguém supostamente do candomblé fala que a Umbanda é o candomblé fraco, que a Umbanda é culto de Egum, que a Umbanda não é nada, é uma mentira, que não pode ter orixá na Umbanda, quando o umbandista ouve isso, fica fudido, eu fico fudido, então ele precisa saber que esse indivíduo também não sabe nada de Umbanda, não sabe nada da cultura dele que ele tenta defender, por isso ele está falando um monte de besteira. Então, quem é de outro segmento religioso, vive uma outra verdade, não tem direito, não tem legitimidade em falar da minha religião. Ele não pode falar da minha religião, não pode opinar na minha religião, ele pode falar sobre, ele pode ter contato, ele estudar, falar aquilo que ele estudou, mas ele não pode dar opinião, porque ele não vive, ele não sabe o que ele está falando. Eu sempre comento, tem um vídeo clássico do Caetano Veloso, da Tropicália, que ele fala, ele dá uma resposta para um jornalista que eu acho incrível, dá vontade sempre de, quando alguém fala algo desse gênero, eu colocar para a pessoa ver. Porque é uma burrice a pessoa se meter naquilo que ela não vive. Então eu, como umbandista, eu estudo candomblé, adoro a cultura de matriz africana, porque em algum momento a gente se encontra dentro da Umbanda, há um momento em que algo nos une.
de formas diferentes, mas nos une, que é o orixá. Assim como na igreja católica e na igreja protestante, há mais diferenças do que semelhanças, mas algo os une, que é Jesus. Então, esse é o ponto. A questão é que, se você quer entender o sacrifício animal no candomblé, a imolação, o rito sagrado de iniciação, você tem que respeitar primeiro o fato de que você é ignorante no assunto e que a sua opinião não interessa, porque não vai mudar nada. A sua opinião enquanto umbandista, a sua opinião enquanto espírita, a sua opinião enquanto hinduísta, o que quer que você seja, pouco importa para a outra cultura. Então, só para você ter uma ideia, como não importa, vamos fazer uma pontuação aqui paralela, eu acho muito importante. O judaísmo, todo mundo sabe, tem o culto, tem o momento de oferenda ao Senhor, no altar usa-se o animal. Há hoje uma discussão na comunidade judaica, muitos não fazem mais o rito, por outras questões, e não porque é certo ou errado, chegaram em outras conclusões, mas ainda há vertentes mais ortodoxas que mantêm o rito sagrado, o rito primeiro de oferendas ao Senhor, e é o animal. O islamismo, na cultura muçulmana, existe uma festa que chama Eid al-Adha, que é a festa do sacrifício, numa tradução literal, que acontece no processo da peregrinação a Meca, que marca o fim do jejum do Ramadã, que é o Hajj, e eles oferecem animais, fazem o sacrifício animal, são muitos animais, e essa carne é dividida entre os familiares e os pobres. É um ato de caridade também, é um momento de dar um alimento mais primoroso, mais nobre, a quem não tem, quem não come proteína em outras ocasiões. A gente não faz ideia do que isso significa. Então, é um rito sagrado dentro do Islã, faz parte da mística do Islã. E não adianta eu chegar aqui, eu todo suposto puritano do Ocidente, cheio de ideias mirabolantes da evolução, falar, nossa, que coisa feia, não vai para o céu. Não, você sacrifica animal aí na sua festa sagrada de milênios, né, que existe há milênios, isso daí é um retrocesso humano. Não pode. Não adianta eu falar para o muçulmano que a festa do sacrifício dele é errada, que eu não concordo, porque não interessa a minha opinião, não vai mudar nada. Porque isso faz parte da cultura dele, isso faz parte da trajetória daquela religião, da leitura que eles têm de mundo e de relação com Deus, com a divindade, com o sagrado. E é importante, é preciso se respeitar, eu preciso entender o contexto, como que funciona isso, e aí fica lindo. Essa é a questão, fica pertinente. E sabe o que eu adoro? Eu adoro ver esses monte de comedor de castanhas e grãos, que fala que segue uma espécie de hinduísmo aqui no Brasil, esse neo-hinduísmo, namastê, gratidão para você, que fica falando que o hinduísmo é meditaçãozinha, que não sei o que, blá blá blá. Meu, o hinduísmo tem milhares de vertentes, e há uma delas muito grande, que é um rito que eles fazem a cada 5 anos, para a deusa Gadimai. Ela recebe milhares de animais em sacrifício, e esse é derramamento de sangue mesmo, porque no último que teve, conta-se mais ou menos mais de 500 mil animais, vai de búfalo a ave, a pombo, é sacrificado num pátio, num campo vasto, gigante, é uma coisa de maluco de ver, de tanta coisa, e nesse caso não se divide a carne, não se dá a carnada, é tudo para a deusa, e aí tira-se o couro dos animais de couro e vende-se isso no comércio deles lá, enfim. Então, a questão não interessa eu falar é certo ou errado, eu sou defensor dos animais, tadinho dos animais, então, não interessa isso, não estou falando que está errado defender os animais, não estou falando nada disso, estou falando que não importa, é cultura, é tradição, isso precisa ser respeitado.
Então há outras vertentes e há outros deuses no hinduísmo que também recebem animal como oferenda. Veja bem, 1500 anos antes de Cristo, quando a Índia é invadida pelos arianos, eles escrevem os primeiros textos do Veda. Os Vedas, os mais antigos Vedas, é eles que escrevem, e eles criam a religião que chama Vedismo, que é baseado nos textos sagrados, que é os Vedas. E eles, é uma religião, é um rito todo voltado, ele se manifesta, se organiza em torno de sacrifício, tudo é em torno de sacrifício animal aos deuses. Isso é Índia, é disso que eu estou falando. Então fica esse olhar romântico, piegas pra caramba, desses brasileiros que nunca pisou na Índia, tampouco vai pisar na Índia, fica falando de cultura que não é dele, querendo fazer uma suposta religiosidade, espiritualidade que não é dele, baseado em qualquer coisinha que ele lê por aí. E não é bem assim. Profundidade transcende meia dúzia de palavras. É muito mais que ler um outro livrinho bonitinho. Então, tomemos muito cuidado quando a gente quer apontar o outro sem ter conhecimento. E é com tudo isso posto que eu venho aqui dizer assim, por isso que um bandista precisa estudar candomblé. Ele precisa estudar candomblé para ele parar de ser esse umbandista fanfarrão que vira para o candomblé cheio de ego, cheio de vaidade, cheio de empáfia e fala assim, não, minha religião é melhor porque lá eles fazem sacrifício. Pô, do que a gente está falando? Que comportamento é esse? Que conversa é essa? Né? Então, um exemplo básico que acontece no ambiente umbandista. Da mesma forma que o candomblessista precisa estudar Umbanda para ele parar de falar que nós fazemos culto a Egum, né? Que é uma estupidez, é uma falta de conhecimento, é uma ignorância sobre a cultura, a tradição religiosa outra que não é a dele. E que não é porque nós temos um culto legítimo interno, organizado aos orixás, que isso dá a eles o direito de falar que nosso culto ao orixá é certo ou errado, porque não interessa. O fato é que fazemos e funciona, e é legítimo, é contemporâneo, é uma leitura própria, genuína, umbandista sobre os orixás. O orixá, visto pela ótica da Umbanda, é uma outra leitura do que é visto pela tradição de matriz africana, o culto de resgate, a tradição do culto de nação, que é o candomblé, e as outras vertentes de matriz africana em nosso solo brasileiro. Então, é isso. Essa é a questão crucial, pontual. Se Umbanda precisa entender o candomblé para ter um mínimo de dignidade ao falar do candomblé, e ver também a diferença de culto de orixá que existe no candomblé, existe nas várias formas de candomblé no país. Estudar o candomblé é, no mínimo, estudar a tradição de matriz africana e conhecer um pouco da cultura do Brasil. Quando você estuda candomblé, e nesse curso eu posso falar com tranquilidade, a Patrícia, ela preparou ele de uma forma deliciosa de degustar, e você viaja muito no tempo e na construção histórica, na construção cultural, construção espiritual do nosso país. É importante. Da mesma forma que é importante um bandista estudar o xamanismo para entender um pouco mais da tradição indígena no mundo. É por isso que nós temos curso de xamanismo no ambiente de Umbanda. Por isso que nós temos um curso de candomblé no ambiente de Umbanda. É por isso que nós temos um curso sobre tradição de Jurema no ambiente de Umbanda. Sabe por quê? Porque em se tratando de Umbanda, tudo isso, de alguma forma, se entrelaça e se encontra. Não quer dizer que há uma fusão, que há uma sincretização de ritos, não é isso. Significa que nós somos semelhantes em alguns pontos. E para entender as diferenças, ao olhar um campo de plantação de trigo e no meio dele tem joio, um incauto, um desconhecedor, entra lá, colhe o joio e vende como trigo. Então, essa é a questão. A diferença está para o conhecedor e não para o ignorante. Você só consegue distinguir diferença se você tem conhecimento, senão você é ignorante, você cai no erro
de fazer e falar besteira. E a gente está, vou falar bem o português, cara, a gente está de saco cheio de tanta besteira. A internet é um calabouço de besteiras, de gente falando o que quer, o que bem entende, e não tem o mínimo de rigor. Essa é a parte mais difícil. As pessoas estão falando cheio de achismos, estão falando o que bem entende, de acordo com a sua intuição divina, de acordo com as suas especulações mais empíricas do sétimo sentido, do sétimo grau da evolução, não sei de onde. Então, meu irmão, seja minimamente rigoroso. Vai falar? Pesquisa o que está falando. Tenha fundamentação. Vamos parar com essa coisa leviana, irresponsável ao tratar do outro, ao tratar das coisas do outro. Então, na live anterior, que eu comecei a falar uma história ruim que eu tive com o suposto candomblé, um monte de candomblecista veio assistir, não assistiu inteiro, assistiu só um trecho, saiu me chutando a plataforma e não se deu o mínimo de dignidade. O mínimo de dignidade. Não é nem respeito, porque a gente não espera isso de quem tem esse tipo de comportamento. Dignidade intelectual. De assistir até o final. Puxa vida. Assistiu só um trechinho, não viu nem a parte que eu falei, essa foi a história ruim. Isso não é candomblé. Ele não viu isso, falou um monte de besteira. Se expôs ao ridículo para o mundo ao postar ali suas falta de educação. Sua falta de educação. Então, se a gente quer respeito, é preciso respeitar o outro. E nós estamos aqui convictos de que o respeito só é construído em cima de conhecimento. Por isso existe a plataforma Banda EAD há 10 anos. Nós vivemos o que nós falamos, e daquilo que nós falamos e não vivemos, quem fala vive. A Patrícia vive o candomblé. Aquilo faz parte do corpo dela, é visceral na alma dela, e ela tem pesquisa, ela tem rigor, ela tem licença da família de santo dela. Quem fala de xamanismo é o William, que também é acadêmico e vive o xamanismo. Ele é xamã, ele vive isso todos os dias. Ele pesquisa, ele convive, ele tem convívio com os índios, com várias tribos no país. É a verdade absoluta dele, entende? Não é mera pesquisa. Eu não posso falar de candomblé. Eu não posso ministrar um curso sobre candomblé. Não é legítimo, não é verdadeiro, não é correto. Mas a plataforma pode. A plataforma pode colocar aqui uma professora, doutora, EQED, a Patrícia Globo, e falar disso aqui, trazer para você algo primoroso, algo incrível. Já tem aí, a gente já está divulgando alguns fragmentos. É incrível. E vou finalizar aqui colocando uma história rápida que aconteceu na gravação desse curso. Quem foi a cinegrafista do curso foi a Thaís, a minha esposa, e ela sempre teve uma reserva muito grande com o candomblé. Ela, por não ter tido oportunidade nem interesse de se aprofundar no assunto mesmo, ela tinha com ela mesma algumas interpretações equivocadas, e ela tinha realmente um preconceito, ela tinha um afastamento emocional quando o assunto era candomblé, justamente essa questão do sacrifício, e muitas outras coisas que talvez ela não entendesse. E como ela foi a cinegrafista, ela ficou dentro do estúdio junto com a Patrícia, ela, a cada fim de gravação, de aula, ela saía emocionada, saía encantada, porque quando você ouve alguém que vive aquilo falar com verdade, com propriedade, não tem como não ser tocado, não tem como não respeitar, porque ela conseguiu, ao estar ali vivendo aquilo junto com a Patrícia conseguiu transportar ela para a verdade dela. E ela, claro que o mérito é dela também, que se permitiu a isso. Estou aqui gravando e estudando ao mesmo tempo, e eu me permito a
sentir e ouvir o que a professora está falando. E o fato é que mudou a vida dela no sentido de quando ela se volta para o candomblé, quando ela ouve sobre o candomblé, quando ela tem um contato com o candomblé, ela tem um contato de admiração, de respeito a essa cultura que podemos dizer assim, é uma cultura prima nossa, uma cultura que em algum momento nos aproxima e que traz muita identidade para nós também, para o brasileiro, e foi muito legal. Eu gostaria que ela estivesse contando isso, porque ela contando também é muito emocionante. Ela ficou muito, muito tocada com tudo que ela aprendeu, com tudo que ela ouviu, com tudo que ela estudou junto com a Patrícia, e trouxe para ela uma outra perspectiva. E aí é o seguinte, é a umbandista aprendendo sobre candomblé, não é fazendo santo, não é aprendendo a jogar abusos pela internet, é aprendendo sobre a cultura, sobre a história, sobre a tradição, sobre ritos, mas aquilo que é possível ser dito. Porque o candomblé é uma religião de mistério. Muito das coisas você precisa estar lá e viver lá e ser permitido para viver aquilo. Então, há muita coisa do candomblé que centenas de pesquisadores trouxe à luz da literatura, do conhecimento de quem tiver interesse. Mas ainda é uma religião de mistério, então você precisa mergulhar e viver. Isso é preservado. A tradição oral, veja bem, não é o pé do ouvido. A tradição oral, ela é escrita, ela é midiática, ela é gravada em audiovisual ou só áudio, ela é de muitas formas acontece. Não deixa de ser tradição oral, mesmo que você use de vários recursos modernos. Agora, ser candomblessista é viver o candomblé lá dentro. Da mesma forma que você pode fazer todos os cursos da Umbanda EAD sobre Umbanda. E isso não necessariamente te faz um bandista, porque fazer um bandista é viver a Umbanda por dentro. Mas te dá a condição de conhecer a religião muito, muito, muito. Isso eu garanto. Então, aqui o ponto era colocar para vocês uma reflexão sobre o respeito. Em se tratando de sacrifício animal, que é o mais atacado nesse momento do mundo que a gente vive, em que está um movimento de proteção aos animais, de alimentação sem animal, não sei o que, e tudo está difícil ser dito. Se respeite. Respeite a alimentação do outro. Respeite a forma do outro. Porque tem algo incrível no candomblé. No candomblé mais tradicional, que estão, por exemplo, nas periferias, como é no Rio de Janeiro, como é na Bahia, por exemplo, e normalmente o candomblé, ele se organiza, ele é uma religião urbana, mas ele se organiza mais ou menos de forma periférica nas cidades e faz parte até do olhar que eles têm de sociedade, de mundo, de comunidade. E qualquer ilê, qualquer roça de candomblé vai ter o cuidado de olhar para a sua comunidade, o bairro que ele se encontra, entender aquela configuração social e se prontificar a fazer algo que contribua para aquela realidade. Isso é clássico no candomblé, assim como deveria ser com todas as religiões. Com isso dito, sabemos que todo ano, algumas vezes por ano, o ilê faz as suas festividades e faz a comida de santo. E que vai, então, o resultado daquela imolação anterior, que é feito a portas fechadas, só com quem é autorizado, é preparado para participar desse ritual altamente sagrado, de alto escalão. Então, é feita a imolação, é extraído o axé do animal, que é o seu sangue, que é a sua vitalidade. Depois disso, esse animal é limpo, ele vai virar um alimento. Então, vai ser feitas as comidas típicas com essa carne já rezada, sagrada, sacralizada. É o alimento sagrado, o alimento bento,
que vai ser distribuída. Então os ilês abrem seus portões, recebem a comunidade pobre, de repente, que é só quando eles têm contato com proteína, por exemplo. Então muitas das pessoas que estão dentro da comunidade, onde está instalado o ilê de candomblé, muitos acabam tendo acesso a uma proteína, a uma comida de mais qualidade, quando o candomblé permite, quando o candomblé abre suas portas e se volta ali na festividade de orixá e chama a comunidade para dentro. Então, assim, isso tem um valor muito incrível, né? Mas vai sempre ter aquele que quer fazer a crítica pela crítica. Então, da mesma forma que o espírita não tem que meter o dedo no mediunismo de terreiro, ele não tem que vir falar qualquer coisa de mediunidade no ambiente de Umbanda, porque ele não vive isso, ele não sabe o que é isso. Entende? O espírita kardecista, ele não tem que vir aqui meter o dedo e falar assim, esse negócio de cachimbo na boca do preto velho é coisa de espírito apegado, espírito atrasado. Esse negócio de cocar, de entidade bater no pé, isso daí é coisa de espírito que está atrasado, tem que vir para a luz, tem que se desapegar. Ele não sabe o que ele está falando uma estupidez, ele está revelando sua ignorância, ele não tem esse direito. Porque quem tem que falar de Umbanda é um umbandista, quem tem que entender de Umbanda e falar sobre ela é um umbandista. É isso que eu estou falando. Então eu não posso falar do outro, eu tenho que entender o outro, me abrir ao outro. Gostou dessa live? Então, vai estudar um pouco mais do islamismo, da mística do Islã, vai estudar um pouco mais sobre o hinduísmo, o vedismo, sabe? Você vai comer castanha com outras coisas, entendeu? Então, vamos se permitir a respeitar o outro, pelo entendimento do outro. Eu entendo o outro, e eu não falo nenhuma besteira, porque eu respeito o outro. E essas minhas ironias, essas formas de eu alfinetar é para isso, é para machucar, é para ficar mesmo indigesto, porque eu sou da ideia de que quanto mais indigesto, mais se pensa naquilo, sabe? Aquela comida indigesta, você fica lembrando dela o dia inteiro, eu deveria ter ido com menos fome ao prato. É isso. Se tudo que eu falar ficar indigesto é porque você está refletindo, mas na sua reflexão, deixa o seu ego de lado, como diz o Alexandre Comino, esvazie o copo e se permita, pense, reflita, pesquise, se aprofunde. Para isso, nessa quinta-feira, começa o curso Candomblé com a professora Patrícia Globo, que vai tratar desse assunto incrível, essa cultura maravilhosa que fala do orixá, fala do Brasil e fala da história de todos nós. Então, eu chamo a comunidade umbandista, eu convoco os irmãos, a comunidade Umbanda EAD, para que, se não fez ainda, que faça parte dessa turma. O curso está reeditado, está incrível, e você vai ter uma experiência transformadora, porque o conhecimento, ele sempre transforma. E aí? Muitos comentários. Muitos comentários? Muitos apoios, muitas perguntas também, não sei se vale a pena. Já deu o time? Já estamos a 50 minutos. Eu falei para falar com 30 mesmo. Então, desculpa, era para ser com 30 minutos, o Pedro ele nunca fala o tempo, então eu vou encerrando por aqui. Deu o recado que foi dado? Alguém achou que eu ia ficar ensinando a fazer o sacrifício? Pega lá a galinha lá. Então, não é isso. Aqui o ponto é esse. É o ponto de partida para reflexão, ok? Então, quer se aprofundar, quer entender mesmo? Venha, faça o curso Candomblé. Rodrigo, mas qual é a sua opinião, pelo amor de Deus, sobre o sacrifício de animais no Candomblé? Não importa a minha opinião. Eu não tenho uma opinião específica. Eu respeito, eu entendo. Agora, dentro da Umbanda, é assunto para uma nova live. Valeu? Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar fazendo essa live, de estar junto com vocês agora aqui e fazendo essa provocação. O objetivo era realmente provocar a muito mais coisas que nós precisamos compreender para melhorar a nossa realidade. Nesse momento nós estamos muito focados
de que nós precisamos contribuir para um movimento de respeito através do conhecimento. Eu não quero ser tolerado e não quero tolerar ninguém. Quando algo que o outro faz é estranho a mim, isso significa, isso me afeta, então eu preciso entender, eu preciso conhecer. E para isso eu preciso buscar profundidade. Aquele abraço, axé, saravá, mojubá. Até a próxima. Valeu.